Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Este é o último episódio do ano de 2024 e a gente vai tentar aqui, o time quase completíssimo do Sem Precedentes, somente o Diego Werneck não está conosco hoje, para nós falarmos sobre 2024, tentar uma síntese do ano de 2024 do Supremo, sem, evidentemente, passar por todas as decisões, o que seria impossível aqui, mas tentar descrever para quem nos assiste desde o começo do ano e há 3 anos, o que foi o tribunal neste 2024, pensar um pouquinho também 2025. E eu já faço aqui um spoiler, a gente antes de gravar estava fazendo spoilers do que cada um falaria, mas esse não foi um ano tão diferente assim do Supremo, mas houve algumas histórias que chamaram muito a nossa atenção, marcaram o ano de 2024, e aqui a gente vai tentar descrevê-la. Descrever essas decisões, essas manifestações, essas posturas individuais. Vamos falar de monocratismo, que continua o problema, apesar de o Supremo ter dito que já o enfrentou. Então, a gente vai passar por vários desses pontos aqui nesse episódio de hoje. Comigo aqui, Ana Laura Barbosa, Tomás Pereira, Luiz Fernando Esteves e Juliana Cesário Alvim. Gente, chegamos ao último episódio do ano, gravamos vários neste ano, muitas críticas, muitas observações, reações, inclusive, de ministros do Supremo que vinham por intermédio aqui de WhatsApp sobre o que nós falávamos. E aí eu queria começar com você, Tomás. Como é que a gente sintetiza esse ano de 2024 do Supremo? Como é que nós aqui do Sem Precedentes sintetizamos o ano de 2024 do Supremo? Oi, Felipe, Juliana, Luiz, Ana Laura. É muito bom terminar mais um ano conversando com vocês, né? Você fez essa pergunta e eu fiquei pensando, bem, para eu sintetizar o Supremo nesse ano, pensar num rótulo, eu tenho que pensar em que medida ele foi igual ou ele foi diferente dos anos anteriores, né? Para ter uma cara, qual a cara desse ano. E eu não cheguei exatamente num rótulo porque eu pensei, pelo menos para mim, por enquanto, e eu quero ouvir vocês, que um pouco do que eu olho para o Supremo, eu vejo o Supremo parece mesmo que mais do mesmo, em certa medida. Muda o contexto, muda a conjuntura. Então, o Supremo se comporta de maneira diferente de acordo com, não só conforme a conjuntura muda, mas, obviamente, conforme eles percebem a mudança da conjuntura. Eles não estão necessariamente certos. A análise deles, né, em certo sentido, não é que a visão deles sobre qual é o contexto, sobre o que dá para fazer, o que não dá, não é necessariamente objetiva, né? Eles são observadores privilegiados, têm informações e pontos de acesso, mas também interessados, né? Também tem seus vieses específicos de quem olha de dentro, não olha de fora certas questões, e tem suas próprias preocupações, seus próprios interesses também. E daí eu fiquei pensando que, se eu não sei exatamente ainda qual que seria o rótulo, e talvez até o final do episódio a gente chegue a essa conclusão, eu fiquei pensando que tem um caso, para mim, que é um caso que é um bom exemplo, um bom gancho para pensar o Supremo em 2024, tanto no que ele tem de diferente quanto ele tem de igual, né? Que é o caso da descriminalização das drogas, né? Esse foi um caso que começou em 2015, e por conta disso mesmo, acho que ele é bom para a gente pensar sobre o Supremo em 2024, né? Porque ele é um caso que se inicia em 2015, a gente tem quase 10 anos de Supremo só nesse caso, né? E a gente vê o Supremo mudando, e quando a gente discutiu esse caso especificamente, teve um episódio específico sobre isso, a gente falou um pouco sobre isso, a gente vê o Supremo mudando no arco, né? Porque conforme mudou o Brasil, mudou o Supremo, mudou sua composição também, não é Eu só lembro, isso, hein, mas Tomás? mudou a Eu sua lembro que percepção. a gente até pegou o voto do ministro Barroso quando o julgamento começou e depois colocou o voto agora de novo dele, né? A manifestação do ministro Barroso como presidente quando começa o julgamento, exatamente para marcar a diferença entre esses dois Supremos nesse arco que você menciona. Eu acho que é ótimo, interessante você pensar, dois personagens, que inclusive, como a gente já falou em outras situações, né, quando são dois personagens bons para pensar sobre o Supremo nessas décadas, né, que são o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso. E nos dois, quando a gente vê o voto inicial do ministro Gilmar Mendes, lá em 2015, era para descriminalizar tudo. Não ia ficar só em maconha, não. O caso específico é um caso que
se dizia a respeito à maconha, mas eles estavam dispostos a abrir e falar, não, a gente está falando de descriminalização de droga, a gente não vai se limitar a essa substância. Isso mesmo já... E essa coisa que na época surpreendeu as pessoas. Esse era o voto do ministro Gilmar Mendes. O voto do ministro Barroso já era mais contido, em certa medida, que já era só sobre maconha, na mesma linha que o ministro Fachin, e o ministro Gilmar Mendes voltou, né, corrigiu isso, e o voto, no final das contas, a decisão, no final das contas, não é uma decisão só sobre maconha, mas já mostra o Supremo, tanto nessa potencial amplitude do ministro Gilmar Mendes, que justa ou injusta, eu acho que depende do tema, obviamente, né, mas que não é visto, eu diria, pela sociedade como sendo o ministro necessariamente mais progressista do Supremo, talvez ele até seja em alguns temas bastante progressista, não em todos, mas de qualquer maneira não é essa a percepção dele. O ministro Barroso, que é visto como muito progressista, tinha essa visão mais restrita, mas lembramos do vídeo, como você disse, colocando o óculos, falando qual que é o problema, se o cidadão quiser chegar em casa e fumar um baseado quando chega em casa, uma coisa assim. Era essa o clima do Supremo em 2015. Em 2024, o julgamento foi parado mais de uma vez para o ministro Barroso, agora presidente do Supremo, pedir a palavra para falar, explicar para a sociedade que ele não estava descriminalizando a maconha. Sendo interrompido por outros ministros dizendo, estamos sim. Exatamente. Porque continua como ilícito administrativo, mas se não é mais crime, tecnicamente, se não é mais um ilícito penal, a gente está descriminalizando sim. E essa preocupação, isso acho que fala muito sobre a mudança do Supremo, mas tem a mudança de como o Supremo percebe o contexto em que ele está atuando e como isso afeta o que ele acha que ele consegue fazer. Também acho que esse caso é interessante porque quem está observando de fora e viu esse caso, viu a vista na época do ministro Teori, esse carro ficou muitos anos parado por causa do ministro Teori, e na época Lava Jato pegando fogo, não era o Supremo nem fazer isso nesse momento, o próprio ministro Teori estava preocupado com outras coisas, substituído pelo ministro Alexandre de Moraes, que não era visto necessariamente como uma pessoa particularmente progressista nesse tema, tendo em vista sua passagem pela segurança pública e pelo Ministério da Justiça, tem a famosa foto dele cortando maconha com facão, que virou meio meme na época e tudo mais. Então esse era o contexto do Supremo, e daí a gente teve o governo Bolsonaro, e eu acho que a nossa análise na época, e eu acho que com razão, era o Supremo não vai avançar em pautas particularmente progressistas durante o governo Bolsonaro, porque ele não consegue fazer isso nesse momento, tanto porque não é o momento, a possibilidade do Congresso reagir é grande e tal, mas também porque isso alimenta a própria base do ministro do bolsonarismo que está atacando o Supremo, né? O Supremo fazer isso é dar combustível para um ataque, e eles, acho que essa é a visão estratégica do momento. A briga era outra, né? A briga era outra. A gente viu uma eleição do Lula e acho que o que você poderia pensar é, tá bom, agora o Supremo é outro. Estamos num outro momento. Atravessamos esse período, o Supremo agora talvez vai voltar. E tem um sentido disso que pode assim, realmente o julgamento terminou. O caso não está mais com vista, não está mais parado, eles conseguiram terminar esse julgamento. Isso é importante. Então, esse Supremo não é mais o mesmo, no sentido de que esse caso acabou. Não, né? O Supremo mais do mesmo, em certa medida, seria um Supremo que esse caso continuasse pendente com vista. A gente tem uma decisão nesse caso. Então, isso é uma coisa importante para pensar em 2024. Mas é uma decisão minimalista, é uma decisão em que o ministro Barroso fez questão de dizer que não era descriminalização, enquanto outros ministros estavam dizendo que era, e é uma decisão que, se você for olhar o conteúdo dela, em que eles estabelecem um critério específico de gramas e tentam estabelecer exatamente o número de mudas e assim por diante para dar parâmetros objetivos, eles fazem questão de dizer que, no entanto, o contexto específico poderá permitir que mesmo alguém que esteja abaixo desse parâmetro seja considerado traficante. Que, em certa medida, vamos ver como vai ser a prática a partir de agora, coloca o problema que sempre existiu em jogo, que é a pessoa, dependendo do seu contexto, de como é interpretado o seu contexto específico pela autoridade policial, ser considerado um usuário traficante, que é o problema que eles enfatizaram muito, que era a mesma quantidade de drogas, se ela tiver numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, numa comunidade de Jean Leblon, ou se ela estiver na Jean Leblon, ou se ela estiver na Maré, se ela estiver no Leblon, ou se ela estiver na Rocinha, você vai ver tratamentos diferentes. Não está claro se, de fato, o Supremo, que conseguiu terminar esse caso, que deu uma decisão sobre esse caso, resolveu esse problema, tendo em vista os limites específicos do julgamento. E eu acho que isso é a cara do Supremo em 2024 também. E eu sei que o Luiz vai falar um pouco sobre isso, mas, Luiz, segura aí, a gente já vai até você. Ana Laura Barbosa, como é que a gente define o ano de 2024, Ana? Olá, Felipe, Tomás, Juliana, Luiz. Concordo com o Tomás que é um pouco difícil definir o Supremo esse ano, porque ao mesmo tempo em que
muitas coisas que aconteceram no tribunal, sobretudo nas decisões colegiadas, a gente encontra coisas muito parecidas com algo que a gente já viu no passado do tribunal. Tomás deu o exemplo do caso das drogas, tem um exemplo mais recente da decisão que começou do Marco Civil da Internet, que são casos um pouco mais clássicos já na história do tribunal, o tribunal esperou muito uma atuação do legislativo, e o legislativo não atuou, pautou muitas vezes, disse que ia julgar, eventualmente começou a julgar. E acho que esses são 2 exemplos clássicos que já aconteceram em outros casos, que mostram aí um Supremo clássico. Ao mesmo tempo em que algumas coisas do Supremo são um pouco mais do mesmo, a conjuntura política mudou muito. E eu acho que isso afeta também o modo como o tribunal pode ter se manifestado em alguns casos. O fenômeno das audiências de conciliação, que cresceu esse ano, tem como exemplo o caso do orçamento, o caso do marco temporal, parece mostrar aí uma tentativa do Supremo de assumir essa posição conciliadora, mediadora, sobre a qual a gente falou esse ano em vários episódios, talvez em reação a essa tensão entre executivo e legislativo, que permeou um pouco o ano e para a qual acho que o tribunal ainda está tateando em saber como lidar, qual é o seu papel nessa tensão. E o próprio pacote anti-STF, que também foi um assunto bastante debatido e recorrente, sobretudo na segunda metade, lá por outubro, também pode ser lido um pouco nesse contexto, né? O Supremo deu várias decisões, nem acho que aborto do ano passado, drogas, mas ponto principal acho que foi orçamento, e em reação a isso começaram a andar todos esses pacotes de tentativas de ou modificação nas regras de processo decisório do tribunal, ou propostas de aumentar o poder do legislativo para rever decisões do tribunal. Então, tudo isso acho que também precisa ser lido nesse contexto de uma mudança muito grande na conjuntura política, um rearranjo na dinâmica entre os poderes, no qual o executivo parece ter perdido poder, e o STF um pouco ainda sem decidir o que ele vai fazer nesse rearranjo, se ele tem esse papel de equilíbrio, se ele não vai se meter, até que ponto ele tem que interferir, e no qual acho que volta uma discussão que também não é nada nova aqui, que é o monocratismo e as decisões individuais, né? Eu não sei se os ministros têm um consenso colegiado a respeito de como atuar nisso, e a gente vê, eu acho que até isso vai ser abordado em outras falas, como alguns ministros parecem ter visões diferentes de qual é o papel do tribunal diante dessa tensão. Sobre o individualismo decisório, acho que também tem muito a ser dito, mas o que eu diria, e aí, se pudesse resumir o que foi o STF esse ano, eu diria que se a gente olha nos resumos do tribunal, de principais decisões, nos relatórios, as decisões colegiadas que a gente vê, de fato, são muito relevantes, mas o que mais trouxe repercussão sobre o tribunal, o que mais trouxe reação, o que mais trouxe debate, são decisões individuais. Então, o monocratismo ainda é muito forte, ainda vai muito bem. E se a gente tinha essa percepção no final do governo Bolsonaro, que o tribunal parecia ter se unido, parecia ter esse interesse em passar uma mensagem de que tem decisões unas e decisões coesas, ou pelo menos decisões que são referendadas, acho que o que a gente vê agora é que o monocratismo voltou com tudo, ou pelo menos parece ter arrefecido essa tentativa de passar uma imagem do tribunal como um ente único, né? Os casos que mais trouxeram repercussão foram os inquéritos, bloqueio do X, algumas decisões referendadas, mas inicialmente monocráticas, e as audiências de conciliação, sobretudo a do orçamento, na qual também existem várias decisões que são monocráticas. Então,
grosso do que gerou mais repercussão no tribunal me parece ter ocorrido fora dos colegiados, em decisões individuais, talvez em alguns casos referendadas, mas de todo modo individual. Então, acho que de certa forma a gente vai ficar aqui no disco riscado de voltar a apontar os vícios do individualismo decisório, que é algo que a gente já fala há bastante tempo. Ana, eu vou deixar para reagir depois de ouvir vocês, mas eu acho que eu vou dissentir de algo que você falou agora. Mas primeiro eu quero ouvir o Luiz e também fazer uma correção, né? O Tomás me corrigiu aqui. A minha memória, Tomás, com relação a tempo, especialmente a pandemia me parece que foram, sei lá, eu nem sei quantos anos foram a pandemia, mas parece que foi um mês, assim, de tanto... Se foi um ano ou 50, né? Assim, acho Exatamente, que às vezes é um ano, às vezes são 50, né? Exatamente. Então, eu perdi completamente a noção de tempo. O nosso Sem Precedentes está no ar há 5 anos, desde o dia 19 de novembro de 2019. Eu falei 3 anos, acho que eu pulei a pandemia, talvez seja isso. Luiz, a gente estava conversando antes de começarmos, tentando sintetizar o Supremo, e eu acho que o que você começou a conversar comigo aqui fora do ar se encaixa muito bem no que a Ana falou e também no que o Tomás falou sobre o caso de drogas. E aí eu queria ouvir você exatamente sobre esse ponto, sobre os efeitos de algumas decisões que o Supremo tomou. Um dos pontos que a gente discutia tem muita relação, eu acho que com as duas sínteses, a permanência e a mudança aí que foram diagnosticadas pelo Tomás e pela Ana. Eu caracterizaria, talvez, esse ano do Supremo como um Supremo que é mais conciliador e menos decisor, talvez. E aí, claro, eu reforçaria essa retrospectiva de que grandes questões que foram levadas ao STF foram objeto de conciliação esse ano. Então, a gente teve conciliação sobre direitos indígenas, a gente teve conciliação sobre orçamento secreto, conciliação sobre queimadas, que foi um problema grave durante um período no ano, a gente teve conciliação sobre desoneração da folha de pagamento, talvez aí não uma conciliação nos moldes do STF, mas uma conciliação entre os poderes que fez com que o ministro Zanin voltasse atrás em um caso. Então, grandes questões foram... Conciliação sobre medicamentos. Conciliação sobre medicamentos. Então, grandes questões foram debatidas de uma forma, talvez, nova no tribunal. Se não é novo o debate em si com outros poderes, eu acho que esse debate encontrou algum mecanismo novo ali no processo decisório do Supremo para ser travado. Mas eu diria que o tribunal não apenas conciliou mais, mas mesmo quando o tribunal decidiu algumas questões, parece que ele decidiu menos. Então, eu destacaria talvez o próprio... Como assim, Luiz? A própria discussão sobre drogas. A gente tem alguns parâmetros que foram dados pelo STF, como o Tomás destacou, então a gente tem parâmetros sobre a quantidade de mudas, a gente tem parâmetros sobre a quantidade em si, o peso de maconha que uma determinada pessoa pode portar para consumo próprio. Só que a gente tem ali uma cláusula super geral, com parâmetros super gerais, que a gente não sabe muito bem como isso vai acontecer na prática. Então, a gente não tem uma resposta muito clara, eu diria, sobre o que alguém pode portar ou não pode portar de maconha, ou em que contextos a pessoa pode portar uma determinada quantidade ou não de maconha. Isso, eu diria que essa análise, no final de contas, vai continuar com a autoridade policial, em uma boa medida, claro que com desdobramentos no Poder Judiciário em seguida. E outras questões que foram decididas pelo tribunal, acho que também tem o mesmo problema, se a gente olha para decisões de 2024. Em relação a queimadas, por exemplo, que tipo de responsabilidade o governo tem, que tipo de obrigações as esferas de governo têm para combater as queimadas? Depois da conciliação, a gente teve uma série de decisões individuais do ministro Flávio Dino. E a gente não tem parâmetros muito claros sobre o que o governo deve fazer ou as esferas de governo devem fazer para combater as queimadas. Orçamento secreto também. A gente tem uma série de decisões individuais do Dino que a gente não sabe muito bem aí quais são os parâmetros que vão valer no final de contas. A gente está vendo agora, inclusive estamos gravando isso na quinta-feira, né, Luiz?
E mais cedo lá no nosso grupo de WhatsApp, o Tomás mandou uma manchete, e como para aprovar o pacote do Haddad, as emendas estão sendo usadas e agora tem emenda pré-datada, né? Então, assim, a política vai achar a solução para isso. Mas já adianto aqui, desculpe te interromper, Luiz, é assunto para 2025. O orçamento secreto vai continuar sendo assunto, não para menos, como você disse, né? O Dino colocou na sua decisão que haverá audiências para acompanhamento da execução da decisão dele. Ou seja, não terminou. O assunto Não, realmente não e falou, e a gente chamou atenção a isso, na Laura chamou atenção a isso, ele começa a decisão dizendo: não estou decidindo sobre a constitucionalidade ou não da lei, que também fica em aberto essa questão, que assim, temos uma decisão que está estabelecendo parâmetros, tem um monitoramento e, teoricamente, teremos ações que vão discutir a constitucionalidade ou não da lei, porque ele diz que não está fazendo exato. isso, ao mesmo tempo que não está claro como que ele não está fazendo isso. Luiz, continue, por favor. Não, e eu diria que isso também se repete em outros casos importantes. No caso de medicamentos, o caso de medicamentos fora da lista, concessão pelo Estado de medicamentos que estão fora da lista de dispensação obrigatória pelo SUS. Você tem parâmetros que podem ser interpretados de várias formas diferentes pelos agentes que vão aplicar, de fato, aquela decisão do STF na prática. Então, é um tribunal que, do meu ponto de vista, ele concilia em alguns temas, ele precisa decidir de alguma forma, ele profere uma decisão, mas a decisão não é suficiente para que a gente consiga antecipar qual vai ser o comportamento daqueles sujeitos afetados pela decisão no futuro. E existe uma outra decisão que é super importante do tribunal relacionada a direitos fundamentais, a discussão sobre abordagem policial e filtragem racial, que também é desse ano, que também sofre do mesmo problema. O tribunal diz: isso aqui não pode fazer, mas isso não é suficiente para moldar o comportamento dos agentes que vão aplicar a lei ali, que vão realizar essas abordagens na prática no futuro. Então, é um tribunal que, mesmo quando quer fornecer determinadas respostas, eu acho que não quis fornecer determinadas respostas nesses casos sobre queimadas ou terras indígenas, etc., mas mesmo quando precisa fornecer a resposta, fornece uma resposta que não é tão clara assim, que não nos dá parâmetros suficientes para saber o que vai acontecer no futuro. Luiz, me parece até que no caso de medicamentos, e acho que vale para os outros também, como você mencionou, é uma decisão que aposta que aquilo vá começar uma solução de um problema, mas ela realmente não esgota. No medicamentos também tem isso, tem uma aposta de que haverá uma melhoria no Ministério da Saúde e na Conitec para que o processo decisório seja implementado e melhorado. Até o ministro Gilmar Mendes chegou a sugerir que parte desse processo fosse incorporado pela Anvisa, mas isso não está em lei, e está se discutindo, inclusive, enviar alguma coisa para o Congresso Nacional para que isso seja feito. Então, realmente parece um Supremo que apostou nas decisões, apostou no futuro. Juliana, queria ouvir você também, mesma coisa, 2024, o Supremo foi o quê? Eu vou pegar o gancho do Luiz e vou focar aqui nos direitos fundamentais, né? Já na linha dos exemplos que todo mundo trouxe aí, que eu acho que são exemplos muito relevantes, né? Acho que, olhando a jurisprudência do Supremo sobre direitos fundamentais, eu me faço uma pergunta, né? Será que o Supremo ele dá com uma mão e tira com a outra? Eu acho que esse exemplo que o Luiz acabou de trazer de abordagem policial versus drogas também, ele faz afirmações fortes, mas na hora de conceder a ordem deixa a desejar, né? Não vai tanto quanto prometeu. A gente tem os casos de direitos de pessoas trans. A Ana Laura lembrou dessa contradição aqui antes da gente começar a gravar, né? A gente tem dois casos, um sobre direito a atendimento médico e correta identificação em documentos de filiação, mas também um outro sobre relacionados a bullying, escolas, etc., que a princípio protegem, né, direitos de pessoas LGBT e, sobretudo, pessoas trans. Mas a gente teve o Supremo voltando atrás no caso de banheiros e decidindo não decidir uma questão que era crucial. Acrescento aí mais alguns outros exemplos. A gente tem a questão da licença maternidade à mulher não gestante em união estável homoafetiva
que é uma decisão importante, sem dúvida, mas a gente tem aquela controvérsia que a gente já debateu aqui da insuficiência da decisão na licença paternidade, né? Que talvez fosse o caso que mais mexesse nas relações de gênero, né? A gente tem os casos sobre acomodação para minorias religiosas, então a gente teve o caso sobre tratamento médico alternativo para testemunho de Jeová, né? Para pessoas com determinadas convicções religiosas, e também o caso sobre o uso de trajes de religioso em fotos de documento oficial, casos importantes, mas que vem acompanhado do caso que a gente discutiu há poucas semanas atrás sobre crucifixo em prédios públicos. Então, a gente vê essa tensão, né? O Supremo dando de um lado, tirando de outro e, muitas vezes, dando decisões que talvez não tenham os dentes que a gente gostaria que tivessem na linha do que o Luiz estava adiantando, né? Tem aquela classificação interessante que o César Rodrigues Garavito faz sobre decisões da Corte Constitucional da Colômbia em direitos fundamentais, e ele divide essas decisões em afirmação de direitos, que podem ser, né, fortes ou fracas, nos remédios e no monitoramento. Talvez o Supremo ele se foque, e, claro, inclusive estrategicamente, porque é interessante mostrar que ele está decidindo em direitos fundamentais, nas afirmações fortes de direito, que tem seu valor, tem sua importância, com certeza. Mas é importante que isso venha acompanhado também de remédios e mecanismos de monitoramento, senão a gente vê decisões que não têm tração, que não têm, né, que não se revertem necessariamente na realidade. Acho que tem um outro exemplo que é semelhante, uma decisão que foi tomada em anos recentes, que foi aquela sobre legítima defesa da honra, né, em que o Supremo disse esse tipo de argumento está proibido. Uma decisão um pouco parecida foi a decisão desse ano sobre desqualificação da vítima em processo criminal de violência contra a mulher. É um tipo de decisão parecida e que deixa um pouco uma pergunta importante, essa afirmação, mas e aí? Qual é a consequência? É tudo nulo? Como é que é? O que acontece se isso for mobilizado? E como é que isso é mobilizado? Né? Deixa uma margem grande para, na prática, ter um descumprimento dessas decisões. Então, eu acho que tem essa ambiguidade, que ela talvez agravada pelo que também já foi mencionado, que é a possibilidade de negociar direitos fundamentais já afirmados. Então, o Supremo está focando na afirmação de direitos fundamentais, na declaração de direitos fundamentais, menos nos remédios e no monitoramento, e mesmo nessa afirmação a gente vê que pode haver passos atrás. Acho que o exemplo da discussão da negociação sobre marco temporal é um exemplo importante sobre isso, e o próprio exemplo de uso de banheiro por pessoas trans também, porque, claro, não formalmente, não no balcão de negociação, como o Supremo tem feito em vários casos, mas a partir de um mecanismo processual, o Supremo volta atrás e, de alguma maneira, negocia algo, ou barganha algo, ou dá um passo atrás com algo que já havia decidido ou indicado decidir. Então, eu acho que esses são problemas. Mas aí também destacaria, talvez, duas decisões, outras que não foram mencionadas, de direitos fundamentais, que acho que são importantes, que envolvem a limitação de vagas para a mulher em concurso público da Polícia Militar, né? Um caso importante, que envolve estereótipo de gênero. Acho que pode levar a outras decisões interessantes com relação a isso, e também aquela discussão sobre liberdade de expressão e assédio a jornalistas, né? A possibilidade de reunir ações variadas que estejam sendo ajuizadas para constranger, dificultar, inviabilizar o trabalho de jornalistas. Acho que são decisões importantes também que a gente tem que lembrar e mencionar e tudo, mas acho que dentro desse contexto mais amplo, né, em que tem muita ambiguidade, tem muita tensão e, às vezes, as coisas não são o que parecem ser, né? Ou são aquilo e mais alguma coisa que vai no sentido contrário. E aí, ou que ainda não foi, né? Exato. Eu ia só finalizar um pouco mudando de assunto, colocando uma pergunta aí para todo mundo, né? Que é em que medida esse ano também vai ser o ano representativo do que foi ou do que será a presidência do ministro Barroso, né? Esse foi o ano completo da presidência dele e fico me perguntando o que nos indica sobre essa presidência e o que será também essa presidência no ano que vem, já que a gente viu, além do protagonismo do ministro Barroso, um protagonismo muito grande, como a gente também já falou, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino. Tomás? Não, você ia falar, Recondo.
Não, eu, na verdade, ia até mudar um pouquinho de assunto no que a Juliana mencionou, talvez até converse com isso, Juliana. Mas eu, se tivesse de sintetizar tudo que eu ouvi de vocês e também do que eu vi, eu fico com uma impressão de que o 8 de janeiro daria para o Supremo, ou passou uma ideia para o Supremo, de que ele teria legitimidade para várias coisas, já com o governo novo aí na praça, né? Claro que houve também um recrudescimento do Congresso Nacional em relação ao tribunal. E aí nós já vimos essa legitimação do 8 de janeiro, até para a atuação do ministro Alexandre de Moraes, meio que se esfarelando, ela está se esfarelando. Então, aquele espaço que o Supremo teria para avançar, ele percebeu que ele não tem tanto assim. E talvez tenha de tomar cuidado que em 2025 tenha que explicar muito mais das suas decisões do que fez nesse período. O ministro Alexandre de Moraes acho que vai continuar, evidentemente, na investigação, na atuada, vai ter a denúncia contra o Bolsonaro agora em fevereiro, muito provavelmente, então a gente vai ter esse ano dessa forma. Mas isso responde, acho, um pouco, Juliana, a sua provocação. O ministro Barroso talvez achasse que ele teria, na sua presidência, um grande espaço para avançar, independentemente do 8 de janeiro. E ele se deparou com a realidade. Então, se era, você teve aula com ele, não teve, Juliana, com o ministro Barroso? Se a gente tinha uma expectativa de que viria uma pauta liberal, de avanços em várias questões, é uma presidência muito limitada, limitada pelas circunstâncias, limitada também pelas possibilidades dele, e também pelas capacidades dele, né, capacidade política, de articulação política, de lidar com essa oposição no Congresso Nacional. E parece que é difícil falar isso, e pode soar, inclusive, muito crítico, até além do normal, mas parece que vai ser uma presidência de transição. Isso parece um momento de transição do Supremo, tendo de lidar com essa realidade, pós 8 de janeiro, em que eu mesmo pensava que o tribunal ia ter um período aí de legitimação superior para fazer certas coisas, mas rapidamente isso se desfez, e o ministro Barroso praticamente abandona algumas dessas pautas pelas circunstâncias. A gente falou, e não é uma justificativa, né? Circunstância pode ser só um elemento a mais para que ele desenvolva ferramentas para tomar decisões. Mas a gente percebe que não há uma tentativa de avançar em certas coisas. Até neste mês de dezembro, a gente está gravando esse programa no dia 19 de dezembro, o último dia de trabalhos no Supremo, o ministro Barroso deu uma entrevista para sintetizar o ano, e foi perguntado para ele, como sempre, sobre aborto. E ele sequer indicou, Juliana, que pode colocar isso durante a sua presidência. Então, a presidência dele termina no segundo semestre deste ano, e ele sequer disse, ou disse que talvez nem coloque durante a sua presidência para votar, ou seja, ele levaria a vista com ele para o seu gabinete e não pautaria. Então, a gente percebe realmente um problema nessa presidência, que acho que a gente vai ter que discutir lá no segundo semestre de 2025, a gente faz um programa especial sobre isso, mas acho que a sua provocação, Juliana, é perfeita, porque essa é a presidência do Barroso. Parece mais uma transição do que realmente algo que pontifique. Tomás, eu interrompi você, então fique à vontade. Não, mas eu acho que o que você falou permite, inclusive, entrar num gancho aí, né? Eu acho que é justo uma análise assim que leva em consideração a conjuntura, falar que de fato é um tribunal dividido no mínimo entre três frentes, numa conjuntura em que tem um Congresso que se opõe a muito do que alguns ministros gostariam de fazer, seja por questões de conservadoras ou até reacionárias em relação a avanços de direitos fundamentais, seja em questões de moralização, do funcionamento da máquina pública e assim por diante. Então, assim, olhando até para tudo que a gente falou aqui, a gente pode imaginar um Supremo que está dividido em três frentes nesse ano, né? Tem toda a questão dos próprios ataques ao Supremo, né? Da tentativa de golpe, dos crimes cometidos, né? Tentativa que se materializou na invasão e destruição dos prédios dos três poderes, mas que também todo esse contexto de inquérito e assim por diante é uma frente que o Supremo está atuando. Uma frente, obviamente, em que existem resistências políticas relevantes, tanto da sociedade, das pessoas que apoiam esses líderes políticos, quanto a dificuldade de responsabilizar líderes políticos, militares, né, no contexto
desse tipo de atuação. Tem um outro Supremo, que é o Supremo do orçamento secreto, né, tentando moralizar isso, e que tem uma dimensão tanto de moralização do gasto público e preocupação com orçamento, e preocupação com contas e assim por diante, moralidade fiscal e responsabilidade fiscal, mas tem uma preocupação, inclusive, com como isso afeta a dinâmica do presidencialismo brasileiro num contexto, e como que isso afeta muito do que, inclusive, o Supremo pode fazer, né? Nesse contexto, que ele atua dentro do contexto do presidencialismo brasileiro. Então, se o contexto do presidencialismo brasileiro muda por conta do orçamento, muda também o espaço de atuação do Supremo. E um terceiro ponto seria, digamos, o Supremo atuando em pauta de direitos fundamentais, que o Supremo sempre atuou, são temas que sempre estão na pauta do Supremo. O Supremo, às vezes, decide não decidir, às vezes o Supremo demora para decidir, às vezes decide mais minimalisticamente, às vezes decide de maneira mais ampla. Então, essas coisas estão na pauta do Supremo. Nesse contexto, eu vou voltar a uma coisa que eu sempre digo assim, né? O Supremo tem que escolher, talvez, suas batalhas, talvez seja um Supremo que tem dificuldade de fazer isso pela sua fragmentação, né? Porque um Supremo unido, colegiado, em que eles estivessem de acordo sobre onde ir, para onde ir, é um Supremo que poderia decidir estrategicamente sobre isso. É um Supremo em que atores diferentes puxam a corda para atuar mais ou menos, segurar ou avançar em cada um desses temas. Isso é uma das dificuldades do Supremo. Então, voltando ao que a gente sempre fala, né, pensando que eu sempre falo especificamente, aquela ideia de que juízes, em geral, fazem aquilo que eles querem fazer, né, mas limitados pelos que eles acham que eles podem fazer e pelo que eles acham que eles conseguem fazer, é um Supremo que está limitado, certamente pelo que ele acha que ele consegue fazer. E que, às vezes, é muito difícil ele avançar numa frente e na outra ao mesmo tempo, né? Então, nesse embate com o Congresso, que é um Congresso que tanto tem defendido essa expansão do orçamento do orçamento secreto e também tem uma base forte contrária à expansão de direitos fundamentais, é muito fácil, às vezes, para o Congresso atacar o Supremo contra a sua ação em direitos fundamentais para enfraquecer o Supremo e o Supremo não conseguir atuar na parte de orçamento secreto, por exemplo. Mas eu acho que chama atenção algo que a Juliana falou aqui, já em outras vezes, e que eu sempre lembro, mas nessa mesa de negociação, quando o Supremo tem que sacrificar alguma coisa, com frequência são direitos fundamentais de minorias e direitos fundamentais com frequência daquelas mesmas minorias, que são às vezes minorias que que são vítimas de violências particularmente graves na nossa sociedade, que são particularmente, digamos assim, pouco representadas no Congresso. Por exemplo, a nossa população trans, por exemplo, quando o Supremo tira a repercussão geral de um caso como esse, né? Você poderia dizer, isso é o Supremo achando que não tem como decidir isso nesse momento. Você poderia dizer, é melhor do que dar uma decisão contrária numa pauta como esse. Pode ser, mas é verdade que eles estão decidindo sacrificar isso em nome do que eles podem fazer. Isso chama atenção para o Supremo que está aí hoje, né? Então, olhando para esse Supremo, eu acho que ele é um Supremo que está tentando pensar como atuar nessa conjuntura. E eu não sei se isso vai mudar tão cedo, né? Essa é a conjuntura do Brasil. Eu acho que a questão é o quanto que o Supremo vai entender, pensar como que ele pode atuar nessas pautas para que a gente não veja sempre sacrifício de direitos fundamentais, porque às vezes parece que o Supremo está perdendo em todas as pontas, em certa medida. Decisões minimalistas, nos direitos fundamentais, ou indo para trás, e não é que está conseguindo, na prática, segurar avanços em termos de orçamento secreto, estão tentando, se colocando em mesa de negociação, as mesas de negociações não estão necessariamente funcionando, então a gente vê estratégias funcionando que chama atenção. Mas daí eu acho que o meu ponto final mas em tudo isso, e no episódio que eu infelizmente não pude estar, por causa do conflito de horário, mas daí que me chama atenção a decisão de crucifixo. Porque voltando àquilo, é um tribunal que, se os juízes fazem o que eles acham que eles querem fazer, o que eles acham que é o certo, limitados pelo que eles acham que eles podem, pelo que eles acham que eles conseguem, chama atenção que no caso de um crucifixo, eu consigo imaginar um Supremo, ou vários ministros Supremos dizendo, não é o momento para a gente tomar uma decisão contra crucifixo, não é o momento para a gente tomar uma decisão falando para retirar crucifixo de prédio. Isso seria muito ruim para a gente, seja para avançar, seria um flanco para ataque ao Supremo, seja para ser explorado na nossa tentativa de moralização de um lado, seja para avanços progressistas que são mais relevantes para a gente do que crucifixo materialmente na vida das pessoas, talvez na opinião deles, do que crucifixo ou não em prédio público. Mas chama atenção que essa decisão tinha uma decisão fácil para o Supremo, que não era uma decisão contrária a crucifixo, que era uma decisão limitada, que seria uma decisão que falava, vamos nos ater ao caso concreto.
né? Parecido com o que a gente falou nos outros casos. Vamos falar só sobre maconha aqui, né? Não vamos falar de todas as drogas. Vamos falar só desse caso, né, que eles às vezes fazem isso. Então chama atenção como eles fazem isso em alguns casos, mas nesse caso eles deram uma visão amplíssima. Eles não se limitaram, do jeito que, como a gente ouve o episódio, eu não estava presente, mas eu assisti, como vocês mesmos chamaram a atenção, é uma decisão que no parâmetro que ela está ali, um prédio, um TRF, que foi construído amanhã, em que sem nenhuma significativa histórica, se alguém quiser colocar um crucifixo na sala de audiência de lá, aparentemente pode, né? Não é uma questão, uma decisão que se limitou ao caso específico, à preservação de elementos que têm algum valor cultural, histórico na arquitetura, nada desse tipo. Estava disponível essa decisão. O que me levanta a questão é, então, se eles não fizeram uma decisão minimalista nesse caso, será que é porque eles acreditam nisso mesmo? Será que porque na prática a composição que a gente tem hoje no Supremo é uma composição que não vê um problema nisso, né? Não é um tribunal, e chama atenção porque secularismo é um dos valores particularmente relevantes para o liberalismo político. Então chama atenção para quão liberal, né? Minimamente, não está falando de progressista, avançando, quão liberal esse tribunal é hoje em dia, eu não tenho certeza, e o quanto que essas decisões deles são só estratégicas, chama atenção em casos que eles poderiam tomar uma decisão estratégica e eles não tomam. Então, talvez nesses casos a gente esteja vendo... estratégia, né, Tomás? Pode ter erro de estratégia ou cálculos que são feitos por eles que a gente realmente desconhece. E o que eu ia mencionar logo no começo, quando a Ana Laura estava falando, que eu acho que eu discordo um pouco, e você mencionou isso agora também, Tomás, eu não vejo o Supremo ainda fragmentado, com monocráticas que se afastem demais de um pensamento coletivo. Tanto que a gente viu algumas decisões muito graves sendo referendadas, algumas à unanimidade. O orçamento secreto foi referendada pela unanimidade, apesar de ter partido de uma decisão monocrática. E, para mim, o que tem mostrado, a gente está gravando, eu repito isso, na sexta-feira, na quinta-feira, na quarta-feira teve a continuidade do julgamento sobre o Marco Civil da Internet, e eu faço só essa provocação para quem quiser assistir de novo a sessão, quem tiver essa paciência, mas quantas vezes os ministros falaram assim, ministro Barroso, o ministro Dino acho que falou isso em certo momento, a gente já estava conversando sobre isso antes, sobre esse ponto aqui da decisão, isso não tinha sido falado no plenário. Então, me parece que o tribunal ainda não se fragmentou, numa fragmentação que nós vimos num passado um pouco mais distante, né? Mas não percebo ainda um tribunal que não esteja coeso em várias questões, inclusive em pautas muito importantes para a governabilidade, que podem ter sido dadas de forma monocrática, como o Luiz aqui mencionou da decisão do ministro Zanin sobre desoneração da folha, mas que foram depois referendadas. Então, ainda percebo o tribunal com uma certa coesão, não que o monocratismo esteja vencido, pelo contrário, mas eu ainda vejo o tribunal com essa coesão. Vamos ver isso no caso da denúncia contra o Bolsonaro. Né? Já falamos aqui, o julgamento vai ser na turma, onde provavelmente teremos unanimidades em alguns casos. Então, ainda não vejo essa grande diferença mesmo em assuntos complexos. Luiz, queria chamar você para continuar esse debate, cara. Então, talvez eu pegue o gancho desse, talvez desse individualismo que você disse, o referendo do plenário e tudo mais. Eu acho que eu destacaria aqui uma atuação de um ministro específico, né? A gente teve o ministro Flávio Dino sendo nomeado esse ano, sendo empossado esse ano, e parece que o ministro Flávio Dino já está muito confortável na casa nova. Então, eu destacaria, inclusive, que talvez o ministro Flávio Dino seja o grande protagonista do STF do ponto de vista individual, ao lado do Alexandre de Moraes. Então, o ministro Flávio Dino, ele foi protagonista de 2 casos que a gente já discutiu, do orçamento secreto, e continuará sendo protagonista do orçamento secreto, possivelmente no ano que vem. E ele também foi protagonista do caso das queimadas, mas eu destacaria que o comportamento do ministro Flávio Dino também se destaca, né? Um ministro que desde do primeiro momento em que ele começou a atuar no tribunal, ele teve um protagonismo público muito forte, então participando de muitos eventos, dando entrevistas para a imprensa, falando sobre os casos, indo a público, muitas vezes, defender suas próprias decisões, defender o STF e apontar, talvez, criticar os críticos do tribunal,
Então, é um ministro que se manifesta publicamente, é um ministro que comanda casos muito importantes, utilizando talvez esses novos mecanismos de conciliação, conversar com os outros agentes políticos, e é um ministro que também decide muito individualmente. No caso do orçamento secreto, a gente teve muitas decisões individuais, no caso das queimadas, a gente teve muitas decisões individuais, mas é importante lembrar também que a decisão que vocês comentaram há poucas semanas sobre a retirada de livros, de publicações por conta de misoginia, isso também vem de uma decisão individual do ministro Flávio Dino. Exato, E essa verdade. semana o ministro Flávio Dino também proferiu uma decisão individual que pode ser muito importante para a rediscussão da anistia, quando ele quando ele se manifesta favoravelmente ao reconhecimento da repercussão geral de um caso que vai discutir se ocultação de cadáver é um crime que é abrangido pela lei da anistia ou não, uma discussão que pode certamente se alongar aí nos próximos anos. Então, é um ministro que talvez reúna aí as características muitas das características daqueles ministros que eram protagonistas nos anos anteriores. O ministro Gilmar Mendes também, que se manifestava muito publicamente, também decidia muito individualmente. O ministro Marco Aurélio, hoje aposentado, também tinha características muito semelhantes. Eu acho que o Dino, a identidade do Dino, o cartão de visitas do Dino, eu acho que é um cartão de visitas que para a gente é mais conhecido, mas que se diferencia em alguma medida dos ministros que o precederam, do ministro Cristiano Zanin, do ministro Nunes Marques, do ministro André Mendonça. Até acho, o Tomás estava mencionando aqui, né, fazendo uma lembrança, né, Tomás, de reuniões de ministros do Supremo com o presidente da República, ou mesmo esse diálogo muito aberto, e eu ia dizer transparente, não é bem transparente, né, é visível, do Executivo com o Supremo Tribunal Federal. E acho que junta com o que você falou, Luiz, que é um Supremo que esteve muito mais próximo da política nesse ano, né, do contexto político, do que em anos anteriores. Se havia uma tentativa de esparçar as decisões para que elas não tivessem imersas no contexto político, agora não. Agora a gente vê uma proximidade muito, muito grande do contexto político, e acho que o Dino sintetiza muito bem isso, né, pelas manifestações que faz, pelas decisões que ele dá, e outros ministros, novamente, como você lembrou, né, Tomás, de ministro Gilmar Mendes, ministro Zanin indo ao Palácio da Alvorada para reuniões com o presidente, isso foi noticiado, né, o ministro Alexandre de Moraes também. Então, acho que nós tivemos também essa proximidade do tribunal com o executivo nesse ano. Não para menos, Arthur Lira, presidente da Câmara, falava sempre num 2 contra 1. Para a gente caminhar aqui para um final, gente, eu queria pensar o ano de 2025 com vocês. E acho que algumas coisas já apareceram do que nós vínhamos falando, né? Orçamento secreto, nós vamos ter certamente desenrolar dessa questão em 2025, porque o ministro Flávio Dino disse que vai ter reuniões com o parlamento e com o executivo para acompanhar a decisão sobre emendas do chamado orçamento secreto. Nós temos também a denúncia provável contra o ministro Jair Bolsonaro e contra alguns dos seus aliados, denúncia que pode vir em fevereiro e que vai ser julgada no primeiro semestre também. E temos alguns outros julgamentos. Nós estamos gravando, acho que é o outro ponto que eu incluiria, Tomás, e também na lista da Juliana, né, sobre decisões que começaram a ser tomadas pelo tribunal, que são importantes, que o tribunal resolveu enfrentar certas questões. O Marco Civil da Internet ficou para o ano que vem, vai voltar com um pedido de vista do ministro André Mendonça, mas a gente vê o tribunal avançando, enfim, nesse problema, e muito provavelmente nós teremos agora, sim, uma decisão em relação a isso. Pode ser, Luiz, mais uma daquelas decisões de aposta no futuro, né? Eles estão tentando fechar
uma lista ali de condutas que podem ser incluídas no Marco Civil, mas também é uma aposta para ver como é que as coisas vão ser aplicadas posteriormente pelas plataformas. Penso também, e aí deixo a provocação em aberto, que é um pouco também da falta que o Legislativo faz, porque decisões essas que poderiam ter vindo por projetos de lei e que aí sim teriam consequências e travas para condutas que fugissem à norma. Mas quando é o Supremo que está decidindo isso, ele nunca quis, né, Tomás? Você sempre repete isso, ele nunca quer fechar todas as possibilidades, ele nunca quer ser categórico e não deixar portas em aberto para se ele precisar utilizar. Licença paternidade, Juliana, você também mencionou, outro assunto que vai ter que vir agora, no começo do semestre, porque o prazo que o Supremo deu para o Congresso Nacional avançar sobre esse assunto vai acabar. E não duvido, aí sobre também o que o Luiz mencionou, que nós tenhamos uma tentativa de conciliação sobre licença paternidade, chamar o Congresso e falar, olha, precisa alguma coisa ser feita, então tem alguns estándares mínimos que precisam ser enfrentados. Mas queria deixar em aberto aqui para vocês, quem quiser levanta a mão, para a gente pensar ano de 2025. E aí, para completar, e aí já te chamo, Ana, temos aí a saída do ministro Barroso da presidência, a chegada do ministro Fachin. Faço a sugestão aqui, o ministro Fachin publicou nesta semana um artigo no Jota, e para mim é a cara que ele quer dar, o discurso dele de presidente do Supremo. Acho que ele já começa a preparar o seu mandato, e acho que esse artigo é uma marca que a gente precisa levar em consideração quando ele for tomar posse, o seu discurso que ele for fazer. Para mim, isso aqui já é parte do discurso que nós veremos do ministro Fachin quando ele tomar posse como presidente. Ana. A respeito do que esperar de 2025 e pensando na provável denúncia contra o Bolsonaro, acho que é importante também lembrar que o STF tem um encontro marcado com a discussão sobre foro, né? Foi algo que começou no comecinho desse ano de 2024, com a proposta do ministro Gilmar Mendes para modificar a restrição, na verdade, ampliar um pouco mais a restrição ao foro que tinha sido realizada lá em 2018 na AP 937 e modificar essas regras basicamente para estabelecer que uma vez no Supremo, mesmo que acabe o mandato, o processo continuaria lá. Essa proposta já teve aderência, já teve adesão de alguns votos. A última suspensão foi por um pedido de vista do ministro Nunes Marques e é algo que ainda não foi finalizado. E tem uma implicação direta para a decisão de será que o Supremo é ou não competente para julgar Bolsonaro. Então, é algo que ainda vai provavelmente voltar em 2025 e que talvez traga um debate mais conectado ao caso concreto. Vamos fechando aqui. Eu só penso o seguinte, Ana, 2025, a gente acompanhou isso, né, Tomás? Você, assim como eu e Juliana, estamos há mais tempo aqui no Sem Precedentes e falando sobre esse assunto, e a gente falava muito já sobre o mensalão. E a gente sabe como o mensalão contaminou o tribunal e a agenda do tribunal. Nós vamos ter o julgamento provável de Jair Bolsonaro em 2025, e minha perspectiva, e essa é só uma aposta, é de que a agenda do tribunal possa se contaminar por isso, mesmo o julgamento acontecendo na turma. É um julgamento extremamente sensível do ponto de vista político e podemos ter algumas questões em relação à agenda de julgamentos do tribunal. Talvez, como vocês todos disseram aqui, fazendo contas do que é possível fazer, do que é possível colocar em pauta, especialmente num momento delicado como esse. E aí nós teremos recebimento da denúncia, depois nós teremos a instrução da ação penal e depois o julgamento da ação penal, podendo ser ou em 2025, acho difícil, né? Dependendo do tamanho da denúncia que for oferecida, ou em 2026, ano eleitoral. Então, pelo menos, nós já temos 5 anos de sem precedentes, me corrigindo aqui, Tomás, de novo, e aí a gente tem mais 2 anos de muita coisa para discutir. Algumas coisas vão parecer mais do mesmo, mas é a mesma instituição, de qualquer forma, as circunstâncias vão mudando, e a gente vai aqui discutindo o ponto a ponto. Gente, eu queria agradecer mais uma vez, mais um ano de parceria, Ana Laura
e Luiz chegaram neste ano aqui para compor o time. Agradeço muito ao Tomás também e à Juliana pela parceria constante. E ano que vem a gente volta lá para fevereiro, finalzinho de janeiro. Ainda vou fazer uma proposta para vocês aqui sobre um tema que a Juliana já fez um spoiler aqui no nosso chat. Está na hora de discutir inteligência artificial e Supremo. Está me parecendo a mesma coisa, viu, Luiz, do que você falou de algumas decisões. Parece tudo muito bom, mas acho que a gente precisa olhar com lupa e ver o que está acontecendo também em relação a isso. Gente, muito obrigado e até ano que vem.